Salve, salve, meu povo, professor Diogo Xavier na área, para começar agora a nossa preparação para o concurso de oficiais da Bahia, da PM da Bahia. A gente vai começar hoje nossa preparação com conteúdo de ciências humanas, que é história, geografia e atualidade. Aqui no nosso canal, a gente vai ter vídeo completo de todo o edital, beleza? Então, você que não conhece a gente, já deixa aquela curtida, aquele comentário, se inscreve no nosso canal, que aqui tem material completo para vocês. Dizer que leiam o edital de vocês. A gente está soltando esse vídeo no dia 5. Se você estiver vendo esse vídeo já desde o começo, está no período de isenção. Então, vai lá pedir tua isenção, que é importante. Ou então, corre para se inscrever também, né? Porque tem muita gente que deixa para o final, mas às vezes é meio complicado isso. Então, se inscreve. Aqui no canal a gente vai ter tudo isso, tá certo? E teremos também a nossa apostila e um aulão de revisão de véspera. Então, você que quer um material em PDF, com conteúdo e questões para o concurso de formações oficiais da Bahia, é só falar aqui através do WhatsApp que fica na descrição de vocês, tá bem? Essa matéria da gente é 1/3 da prova, nos dois, certo? Polícia e bombeiro. É 1/3 da prova. Então, é importante você se dedicar para esse concurso. Dizer também que esse é, muito provavelmente, o último concurso de oficial que abrange nível médio. Então, você que tem nível médio, obviamente que acredito que você vai querer entrar no nível superior futuramente e tal, mas você que hoje tem apenas o nível médio, essa é a sua chance de entrar como oficial na carreira, né, de polícia militar. Eu sei que o pessoal da Bahia vai fazer, mas também de outros estados vai fazer também. Então, a minha dica é se dedique para o concurso de oficiais, porque é nível médio, e isso faz muita diferença para você. Hoje a gente começa falando sobre antiguidade, beleza? E aí eu vou trabalhar aqui com vocês com conteúdo, trazendo sempre slides, porque eu acho que facilita para a nossa compreensão, certo? E aí vamos lá, adentrando especificamente no conteúdo. Quem acompanha o nosso canal sabe que aqui a gente é bem direto, não gosto muito de enrolação, mas as aulas vão ter que ser um pouco maiores. Por quê? Porque o edital de vocês simplesmente ele colocou assim, tudo. Basicamente é isso, porque ele colocou história antiga, medieval, moderna, contemporânea. E história do Brasil, ele botou colônia, império, república. Significa o quê? É tudo. Eu vou aqui focar no mais importante, tá certo? Eu vou focar no que é mais importante para vocês, começando pela antiguidade, que a gente divide em antiguidade oriental e ocidental, tá certo? Mas eu acho que é importante dizer isso para vocês. É um conteúdo amplo, quando a gente fala de história, principalmente. Beleza? Então, vamos embora começar o nosso conteúdo. Vou jogar aqui na tela para vocês. Agora eu saio um pouquinho, volto aqui. Aê, isso aí tá certo. Beleza? Vamos embora para a gente conseguir falar. Bem, história geral, tá bem? A gente conseguindo compreender esse período aí que a gente que a gente vai falar, que é a história. A gente vai falar aqui especificamente sobre história antiga. Certo? Começando essa parte de história, falar sobre história antiga aqui com vocês, tá bem? Que abrange ali do início da escrita até a queda do Império Romano. É esse período de longa duração, que pega ali cerca de 5.000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. É uma datação extensa, é importante para a gente conseguir pensar, observar esse processo aí como um todo. Essa história antiga, ela é dividida em dois períodos, oriental e ocidental. Vamos lá. Oriental, a gente vai ter os povos da Mesopotâmia e do Egito. Ocidental, Grécia e Roma. Beleza? Então, oriental, qual é a grande característica? Vamos embora para os nossos slides. Olha aí, oriental. Começamos falando sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, terra entre rios, é uma região que pega ali o norte da África, mas principalmente o que hoje é o Oriente Médio, tá certo? Foram as primeiras civilizações. Então, antiguidade significa as primeiras civilizações. Quando o ser humano ele passou a se organizar em grupos e a dominar a escrita. Então, eles começaram a escrever. Obviamente que não é escrita como a gente tem hoje no papel e tal. Eram os papiros, né, mais complexos. Eram na pedra, como o Código de Hammurabi, por exemplo. Você vai ter esse processo aí acontecendo. Mas esse é um mapinha para a gente, geograficamente, conseguir se localizar do que é a Mesopotâmia. Esse início da civilização. Aqui você vai ter caldeus, assírios, vários povos que trouxeram inúmeros avanços e descobertas para a humanidade. Tá certo? A gente não vai ter um processo de começo da civilização de uma hora para outra. Isso é uma coisa importante também de você entender. É um processo longo. Então, você tem várias descobertas, elas vão acontecendo
passo a passo aqui nesse momento, tá certo? E aí, vamos lá. O principal para você entender desse período, modo de produção asiático. O que significa isso, professor? Olha as características aqui. Centralização política. Geralmente na figura de um rei. No Egito a gente vai chamar de faraó. Mas pense que é sempre um soberano. Geralmente um soberano que tem uma relação direta com a religiosidade. Então, muitos desses povos eram... a religiosidade ela era o centro. Então, no caso do faraó, por exemplo, ele vai ser um deus. Nesses povos, é o que a gente pode chamar de teocentrismo, certo? Então, quando a figura política e religiosa, elas se misturam, tá bem? A escravidão aqui, ela é por guerra ou por dívida. Isso é uma coisa que eu quero que você note. Existe escravidão nesse período? Sim. Você vai dizer que sim. Agora, qual era o tipo de escravidão? É a escravidão principalmente por guerra. Então, os assírios foram guerrear contra os caldeus, ou contra os amoritas, ou contra os babilônicos. Venceram. E aí? Quem eles derrotaram, tornam-se escravos deles. Compreendeu isso? Então, é muito importante. Esse é o tipo. E é uma sociedade estamental. O que significa isso? Você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Seu filho vai ser nobre, vai morrer nobre. Se você nasceu camponês, você vai morrer também camponês. Ok? É uma pirâmide social que não se modifica. Ou com baixíssima mobilidade social. Tá certo? Isso é muito importante. E é uma sociedade hidráulica. Gente, qual o bem mais precioso que existe no mundo? Água, na verdade. Então, eram sociedades que eram construídas perto de rios. Olha o nome, Mesopotamos, cidade em terra entre rios. Foi ali que se desenvolveu a sociedade, as sociedades. Aproveitar para tomar um gole d'água, né? A pausa para água. E para dizer que você pode ajudar o nosso canal a crescer de duas maneiras. A primeira, curta, comente e compartilhe. Chegou aqui agora no canal, aproveita para se inscrever. Vá, se inscreva agora, pode se inscrever. Aqui você vai ter material de qualidade. E deixar aquela curtida, aquele comentário, manda naquele grupo que está estudando para ser oficial, manda lá no grupo, isso ajuda muito o canal a crescer. A segunda forma é contribuindo com o nosso canal, ou adquirindo um dos nossos materiais, ou contribuindo através do Pix, que sempre fica aqui na descrição. Beleza? Vamos embora. E aí a gente vai ter, olha aí, uma imagem para conseguir descrever e entender melhor esse período, tá certo? O que era o arado, a formação de sociedades e tudo mais. Aí depois a gente vem para o Egito, que enquanto característica de uma sociedade oriental é muito parecida. Quando eu digo oriental, é dessa antiguidade oriental. É uma sociedade estamental, é teocentrismo porque o faraó era Deus, era uma sociedade hidráulica. Então, quais são as grandes obras do Egito? Aí tu vai dizer, professor, com a imagem dessa na tela, é claro que as grandes obras do Egito são as pirâmides. Você, quando virar oficial, ganhar um dinheirinho ali, ó, vai ganhar seu dinheiro. Quando é que eu vou viajar? Para o Egito. Aí vai lembrar do professor lá. Vai tirar foto onde? Na pirâmide. Mas qual é a obra mais importante do Egito? São as barragens. Por quê? Barragem, professor. Um dique de irrigação. Por quê? Porque o Egito ele sobrevivia da cheia e da seca do Nilo. Rio Nilo, o principal rio do Egito, quando ele enchia, você tinha que fazer um dique, uma barreira, para a água não inundar as casas. Só que essa mesma barragem, ela tem que guardar água para quê? Para o momento de seca. Então, esse período, ele é muito importante para a gente conseguir entender a importância das obras de irrigação. Sabe por quê? Porque o Egito seria o Egito sem as pirâmides. Porque a pirâmide, ela era o quê? É o túmulo do faraó, não é isso. A pirâmide é o túmulo do faraó. Tá vendo essas três pirâmides aí? Kelps, Kefren e Miquerinos. As pirâmides do Vale de Gizé. Elas são importantes? São o cartão postal do Egito, claro. Mas elas têm uma única serventia, uma única utilização, que é seu túmulo, guardar o faraó. Então, o Egito sobreviveria sem isso. Mas sem as pirâmides, sem os diques de irrigação, de jeito nenhum, eles precisavam disso, tá certo? Então, é muito importante compreender esse processo que a gente está vivenciando aí nesse momento, beleza? E aí, a gente vem aqui para o Egito pensar esse período da economia. É uma economia agropastoril de regadio. Que nome da bexiga, professor? Significa o quê? Agropastoril. Tanto eu tenho a plantação, como, por exemplo, do linho, da cevada, do trigo, no Egito,
quanto pastoril, criação de animais de grande porte, como, por exemplo, a gente viu ali a imagem de uma carroça, o arado, ou seja, você utiliza um animal de grande porte para locomoção e também para o arado. Isso é muito importante nesse processo, beleza? Então, e regadio por quê? Porque utilizavam da cheia do Nilo. E as principais obras foram de irrigação, como eu falei para vocês, cultivavam trigo, alimento, pão, cevada, então era de fazer comida, mas também de fazer bebida, como a cerveja, por exemplo, vem da cevada, a primeira cerveja do mundo é uma criação dos egípcios, tá certo? E linho para fazer roupa, mas também para fazer escrita, que é tão importante no Egito, tá certo? E o Egito fica localizado onde? No norte da África. O Egito é uma nação africana, tanto é que a gente tem lá o principal jogador do Liverpool, por exemplo, Mohamed Salah, é um egípcio, tá certo? É africano. E, por estar localizado ali no norte, você tem uma relação comercial muito forte com a Ásia, aquela rota asiática, e também com a Europa. Então, o Egito, ele tem muito isso. Gente, o Egito influenciou muito a Grécia. Muito, certo? Então, essas são as principais características da antiguidade oriental, tá certo? Na religião, a gente tem o politeísmo, como eu falei. Então, politeísmo quer dizer que você tem vários deuses aqui no Egito nesse momento. E você também tem deuses antropomórficos e antroposomórficos. Olha aqui o exemplo que eu coloquei. O que é um deus antroposomórfico? Ele tem, olha aqui esse deus aqui, que vai ter corpo de ser humano e cabeça de chacal, essa cabeça de animal. Então, ele é antropos, ser humano, antropos, zoo, animal. Ele é meio homem e meio animal. Essa forma dos deuses egípcios, tá certo? E aí tem o tribunal de Osíris, por quê? Porque os egípcios, eles valorizavam muito a vida pós-morte. Gente, essa coisa de mumificação não é uma coisa assim só, é bonito, para um filme. Não, gente. O egípcio, ele acreditava que tudo que ele tivesse na vida, ele carregava para a morte. Então, por isso que eles gastavam tanto tempo, dinheiro, pensavam tanto a respeito da morte. Beleza, meu povo? É importante compreender isso aí também. E associado a isso, eles têm um grande conhecimento de biologia, então eles conheciam muita coisa do corpo do ser humano e também tinham uma medicina muito desenvolvida. Então, sempre pensar nisso. Tudo que eles entendiam de vida pós-morte, de mumificação, de embalsamar, também tem uma relação muito grande com o conhecimento científico de medicina, ok? E aí você vai ter aqui, acabando essa parte da antiguidade oriental, a gente parte para a antiguidade ocidental. Essa imagem aí é a famosa Escola de Atenas, certo? Que é uma pintura já do Renascimento, mas para a gente entender a importância grega, que é de quê? Quando a gente fala sobre a antiguidade ocidental, a gente fala de Grécia e de Roma. A Grécia, ela é muito importante para a gente no que tange a filosofia. Você, por exemplo, vai estudar direito. Você vai estudar vários termos em latim, que tem a ver com Roma também, certo? E princípios. De onde vem os princípios? Da Grécia. Então, o princípio do direito, ele vai do latim, certo? Então, o termo ali. Mas a ideia, como, por exemplo, divisão de poderes, vem de onde? Divisão de poderes, desculpa, divisão de poderes já tem a ver com a Revolução Francesa. Mil perdões. Mas o conceito de democracia, isso vem de onde? Da Grécia. Entendeu, minha gente? É esse processo que é importante para a gente conseguir pensar. E esses filósofos gregos, eles são muito relevantes aqui nesse momento. E a gente tem, olha, a Grécia. O que é a Grécia? É um conjunto de ilhas. Mais uma água. O que é a Grécia? É um conjunto de ilhas. Por isso que os gregos eles são também chamados de uma talassocracia. É um governo dos mares, certo? Para a gente conseguir entender esse processo aí. São várias ilhas. As duas principais cidades-estados gregas, Atenas e Esparta. Atenas, a terra da democracia, dos filósofos e tudo mais. Esparta são os guerreiros. Você provavelmente assistiu o filme 300 de Esparta, justamente fala sobre os guerreiros, tá? Aqui muda o modo de produção. Não é o modo de produção asiático, e sim o modo de produção escravista. O escravismo está no centro de tudo. Aqui o escravo ele não é mais apenas alguém da guerra, que você aprisionou em guerra. Ele é crucial para o funcionamento, certo, da sociedade. E principalmente aqui a gente tem o surgimento da origem da propriedade privada da terra. Isso é importante? É muito. É muito importante.
Aqui você tem a propriedade privada da terra no centro. Então, agora, eu sou dono da terra, ok? Aqui você ainda tem uma sociedade estamental, significa você permanece, seu filho, né, permanece no mesmo local que você nasceu, tá certo? Só que aí você tem uma diversificação maior da economia, sobretudo porque a Grécia, por ser um local portuário, ela conseguia produzir muita coisa, exportar muita coisa e receber também de vários lugares do mundo, tá bem? E aí você vai ter o desenvolvimento das cidades-estado, que eram autônomas, se juntavam na hora da guerra, ok? E aí você vai ter também o surgimento da escravidão por dívidas e uma divisão censitária, certo? Desse processo. Significa o quê? O que é a escravidão por dívida? Você está me devendo, você pode se tornar meu escravo, ok? Isso, depois de um tempo, você se libertava, né? Porque era uma escravidão temporária, ok? E a divisão censitária é o que eu falei sobre você ter estamentos na sociedade. Olha aí como era uma sociedade grega. Aqui você tem esse topo, né? Onde você decide as coisas. Olha a ágora, aí onde você vai ter uma relação importante de uma relação importante da democracia, das discussões, tudo isso acontecendo. Aqui você tem uma região mais portuária, certo? E aqui locais onde as figuras vão ser colocadas para fora, os que são camponeses, mas também aqueles que são rebeldes, aí vão para longe, eram colocados longe dos muros da cidade, tá bem? Você vê isso em alguns filmes, como, por exemplo, no mito de Édipo, na história de Édipo Rei. É a profecia, que para os gregos a profecia ela sempre é cumprida, tá certo? E aí qual era a profecia sobre Édipo Rei? Matar o pai e desposar a própria mãe. O que vai acontecer? É mandado matar ele. Mas a pessoa que tem que matar ele tem pena e aí coloca ele para longe da cidade. O que acontece quando ele fica mais velho? Ele não sabe quem é o pai e quem é a mãe dele, ele acaba matando o pai, desposando a própria mãe. Então, a profecia se cumpre. Esse é o pensamento grego. A profecia sempre vai se cumprir, tá certo? E aí a gente vem para a civilização romana, que pegou muita coisa dos gregos, tá certo? Pegou muitas coisas dos gregos, sobretudo os ideários. E aí uma coisa que a gente vai entender também, minha gente, é que é o seguinte, não só que ele pegou no sentido de roubou, coisa e tal, mas a cultura, minha gente, ela circula. A nossa sociedade hoje em dia, ela também não pegou coisa de várias sociedades, não. Olha o que eu falei dos gregos, dos romanos, dos egípcios a gente pega muita coisa. Olha o que a gente fala, pega, por exemplo, dos asiáticos, certo? Dos povos berberes, ou, por exemplo, dos muçulmanos, que depois ocupam a Península Ibérica em Portugal e vêm para cá. Então, muito cuidado com isso na sua prova, viu? A cultura é formada de diversos povos, ok? Então, a formação, mais uma vez, forma de produção escravista, que é muito parecido com o grego, tá certo? São próximos. É uma base da sociedade, da civilização ocidental. A gente pega muita coisa dos romanos, tá certo? E aí, a localização dela é na Península Itálica. Aquela Itália que a gente chama de bota, porque a forma dela parece uma bota também. E aí você tem, dos gregos herdam a mitologia, olha o que eu falei, os deuses, certo? Dos etruscos, que eram outro povo que vai formar o militarismo, gente. A expansão militar romana é crucial para você entender esse período, para você entender Roma. E dos latinos, a língua. Qual é a língua que a gente fala até hoje em dia? Uma derivação do latim. Inglês, português, italiano, alemão, francês, tudo derivação do latim. Então, os romanos são muito importantes, ok? A gente vai ter o período da monarquia, que é a formação de Roma, logo depois vem a república, que é uma ideia crucial que a gente utiliza até hoje, que é a ideia da coisa pública. Veja só, você está fazendo um concurso, você vai fazer esse concurso. Então, você será um servidor público. A ideia de que quando você bota a farda, você não é mais somente você. Você é alguém a serviço do Estado. E você não vai defender o interesse particular, e sim o interesse coletivo. É a ideia da coisa pública, da res pública, certo? Você tem como princípio do direito romano a lei das 12 tábuas, que a gente utiliza muito disso até hoje, que é você julgar com condições iguais, todo mundo tem igualdade. Naquele tempo não era igual, tá? Por favor. Hoje em dia, é que os nossos princípios são igualitários. Aí depois você vai ter a formação de triunviratos, como, por exemplo, César, Pompeu e Crasso, que é o mais famoso de todos. César, que você deve conhecer, que é o cara que é traído até tu, Brutus, principal, o que expandiu
Roma, tá certo? E também esse triunvirato, que é César, Júlio César, talvez alguns de vocês se chamem César, que não era o nome, era um título. César era um título de alguém poderoso, grandioso. Era um César, tá bem? Augustus também é um título, tá certo? Talvez algum de vocês se chame Augusto, mas também é um título, tá bem? E Júlio é um nome, de fato, alguns de vocês também se chamam de Júlio. E aí o tribuno da plebe, porque você tinha os patrícios e os plebeus. Patrícios, eles comandavam, os senadores, comandam. Os plebeus, eles conseguiram avanços, melhorias durante o período republicano. Olha aí César, o cara que mais expandiu Roma, que conquistou a Gália, certo? Mas depois ele vai ser assassinado. Depois vem a fase imperial. Depois da República vem o Império. É o contrário do Brasil, certo? Aí vem Otaviano, que mata Marco Antônio e tornou-se o primeiro imperador. Então ele manda. E aí ele estabelece a chamada Pax Romana. O que é a Pax Romana? É você ter um período de crescimento para fora das fronteiras. Então eu preciso de escravos, certo? Mas internamente eu consigo acalmar a população. Aqui a gente chama de pão e circo, certo? Os eventos no Coliseu, o Gladiador, olha, isso é até um filme recentemente, né? Gladiador, toda essa lógica aí está colocada nesse momento romano de desenvolvimento do império. Esse período imperial ele vai crescer, 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 só que chega um momento que Roma não consegue mais manter as suas posses. Então ela começa a ter as invasões, tá certo? E qual a grande mudança que vai ter nesse período? O surgimento do cristianismo, que é uma religião completamente marginal, só que depois dessa religião marginal, ela começa a crescer, se desenvolver, ameaçar Roma nesse momento. E aí depois você vai ter os cristãos sendo perseguidos, só que logo depois os cristãos eles são aceitos na sociedade e depois ainda torna essa religião oficial com Teodósio. E aí a gente vai ter, olha até onde Roma chegou. É uma expansão que pega norte da África, a Península Ibérica inteira, ou seja, Portugal e Espanha, chega quase boa parte da Europa Ocidental. O Império Romano é um dos maiores de todos os tempos. E aí depois você vai ter o fim do Império. O número de escravos vai decaindo, você não consegue dominar as fronteiras que você pegou, você começa a ter invasões bárbaras, por quê? Porque as fronteiras estão desprotegidas, então os povos godos, astrogodos, visigodos começam a invadir Roma e as fronteiras vão sendo enfraquecidas. Aí você começa com o processo de êxodo urbano, significa o povo saindo de Roma. O povo vai saindo de Roma. Esse processo que vai acontecer nesse momento, tá certo? E aí no ano de 476, Roma cai. Só que quando Roma cai, ela já não tinha mais o mesmo esplendor que tinha antes. Mas Roma vai sendo derrubada nesse processo. E aí o próximo momento é justamente o que a gente vai conhecer como período medieval. Cai Roma e vem o período medieval. Essa queda de Roma é um processo longo, que vai ter, na base do escravismo, que ajudou Roma a crescer, vai também fazer Roma decair. Beleza, meu povo? É isso. Deixa eu voltar de novo para a tela de vocês aqui, para vocês verem eu, voltando aqui para a tela, para dizer, meu povo, é isso. Aqui no canal a gente vai ter vídeo de todo o conteúdo, tá certo? Até o dia 16 de fevereiro. Deixa aquele like, aquela curtida. Tamo junto. Forte abraço. E aqui no canal a gente vai ter preparação completa. Beleza? Tamo junto.